Bom, vamos começar então, já que estamos pontuais, com boas construções. Então, vamos organizar a nossa dinâmica de grupo. Quem poderia assumir o guardião do tempo? Podemos acordar uns 5 minutinhos, se precisar de mais é só dar um alô, tudo bem? Quem poderia assumir o guardião do tempo ou a guardiã do tempo, né? Eu posso. Aí, Zizi, o que eu queria combinar? Quando o tempo tiver faltando 1 minuto para esgotar, eu começo a mandar uns corações, porque aí a pessoa já sabe, para não atrapalhar o áudio da pessoa, a pessoa já fica espertinha, pode ser? Então, da minha parte, tudo bem. Todos, tudo bem a todos? Se alguém tiver algum... Às vezes a pessoa está falando, está na construção, e de repente alguém atrapalha, olha, falta tanto aí, dá 5 minutos, é isso? Combinado, agradecida, Flaviana. A gente pode acordar como a gente achar melhor. Tem muitas técnicas de se utilizar a cronometria, né? Tem pessoas que põem papelzinho, tem pessoas que cantam, tem pessoas que fazem as mãozinhas, né? Então, a Flaviana vai trabalhar agora com a gente com os coraçõezinhos. Legal. Bem-vindo, Matheus. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Lios. Bem-vindo também. Estamos começando, né? A Flaviana está sendo guardiã do tempo, acordamos 5 minutos, e ela vai estar informando com corações quando faltar 1 minuto. Então, ela fez esse acordo conosco, tudo bem para todos, né? Se integrar aqui na construção da dinâmica. Quem assumiria o guardião das mãozinhas? Alguém gostaria de assumir hoje o guardião das mãozinhas? Bom, então vou estar assumindo, mas vou deixar eu sempre assumo rápido, mas vamos dar movimento, tá? Se alguém quiser assumir, muito bem-vindo a assumir. Bem-vinda, Janice, bom dia. Bom dia. O guardião da memória, nós estamos usando as transcrições, mas se alguém quiser fazer uma síntese ou assumir o guardião da memória, é sempre muito bem-vindo, tá? E bem-vindo também a trazer, porque é uma construção de aprendizagem. E desenvolver a síntese e também o que é foco em atenção é muito importante, principalmente para a tutoria, porque depois, quando você está constituindo a tutoria, o que você, né, trabalha com dados relevantes, dados correlacionados aprendizes, as perguntas. Às vezes nós escrevemos demais, às vezes nós escrevemos de menos. Então, essa construção de aprendizagem é bem importante nesse desenvolvimento. Tá? Fica a dica, se alguém quiser assumir, é só dar uma alô, tá bom? Então, para a gente poder dar encaminhamento. Então, na semana passada, né, nós tivemos o aniversário do amigo Zé, fizemos uma homenagem, teve a construção com relação ao que ele teve no Porta dos Fundos, né, falando sobre a relação da aprendizagem, como funciona essa educação tradicional. Nós estávamos também trabalhando desde das últimas semanas, que é um grande construção, né, que é como aprendemos, né, que o desenvolvimento de como aprendemos é muito amplo, então estamos desenvolvendo como funciona esse aprendizado. O Rogério também trouxe muitas reflexões aqui para nós, depois se o Rogério quiser retomar também com relação a essa educação tradicional, com relação a esse desenvolvimento de mudança, o campo institucional, o que é a assunção, né, desse campo institucional humanamente, não num processo físico, material, objetivo, né? Então, estávamos nessa construção, e a Flaviana falou que ela também gostaria de compartilhar uma construção conosco. Aí perguntar se a Flaviana gostaria de compartilhar agora, primeiramente, que nós poderíamos começar assim e integrar com as construções que estamos fazendo. Penso que sim, Zizi. Deixa eu ver aqui o meu tempinho, 11h05 até 11h10. Não vou, acho que fazer uso desse tempo todo, não. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Lembrei tanto de vocês a última semana, eu não participei no sábado porque, de fato, eu perdi a hora, eu dormi até bastante. Eu estive em São Paulo, lá na Universidade de São Paulo, no evento que teve do MEC, com o pessoal da SECADI, que é a Secretaria de Alfabetização, Educação de Jovens e Adultos, Diversidade, enfim. Esse foi um evento que se chama, que lançaram o marco referencial de equidade na educação. Esse é um documento preliminar, eu posso digitalizar, encaminhar para vocês. É um documento muito interessante, na verdade, esse aqui é uma escrita inicial. O que eu achei muito interessante
foram duas coisas. Primeiro, as autoridades foram apenas convidados para as solenidades. Eu enfrentei, assim, uma situação tanto delicada na Secretaria de Educação, porque como assim a secretária não é convidada e eu sou convidada, uma simples professora, né? Então, foi um pouco delicado, mas a gente contorna a situação. E aí foi muito interessante, porque... Ousadia, quebrar a hierarquia. Isso, Rogério. Assim, eu estou há anos, Rogério, dentro da universidade com as construções, principalmente voltadas para a educação de jovens e adultos. Porque, para mim, é um absurdo ainda existir a quantidade de jovens e adultos e a quantidade de evasão que se tem. Sobretudo, uma educação de jovens e adultos que se repete o mesmo modelo educacional que é o que fez com que eles evadissem. Mas aí são outras discussões, enfim. E o que foi importante desse evento? Foram 3 dias em que as lideranças, e aí educação indígena, quilombola, do campo, MST, o pessoal dos fóruns de educação de jovens e adultos, nós nos distribuímos em grupos para a construção desse documento, que vai ser um documento norteador de consolidação de legislação, de direitos, de práticas. E é muito interessante perceber que, do ponto de vista legal, nós já temos tudo. A gente tem tudo, né? Partindo já da Constituição Federal. E são feitos outros documentos e outros documentos para assegurar. Então, eu vou digitalizar esse documento aqui para vocês. Eu participei dos grupos de trabalho da educação de jovens e adultos, e é muito interessante perceber que existe uma fala sobre uma educação integral, mas do ponto de vista prático, as pessoas ainda separam entre turno e contraturno, e não é uma coisa única, né? Então, nós demos o direcionamento para os documentos serem produzidos, daquilo que nós julgamos que é importante, e agora o pessoal da SECADI e do MEC, eles vão elaborar um documento preliminar, que será encaminhado para as secretarias de educação, numa devolutiva, não num pedido de aval. Porque a secretária atual, a Zara Figueiredo, que eu tive o prazer de conhecê-la, que é um ser humano incrível, tem um visitante aqui, que está atrás do meu queijo, é isso? Não, Beto. E essa gestão entende que, para tratar de educação quilombola, são os educadores e os quilombos que têm que dizer. Educação indígena são as lideranças indígenas que têm que dizer, né? E o pessoal do INEP levou muito chacoalhão quando as lideranças indígenas apresentaram as escolas em que eles dizem que são escolas. E aí ela fala, você está vendo essa fotografia? Isso para o INEP é uma escola. Isso não é uma escola, isso é um puxadinho, isso é um arranjo, né? Do ponto de vista estrutural, que eu falo, né? Então, assim, vamos ver como é que vai se dar agora o andamento. Era essa partilha que eu queria fazer com vocês, eu vou digitalizar o documento e encaminho. É isso. Agradecida, Flaviana, pelo compartilhar. Eu teria umas perguntinhas, mas a Rosemary está com a mãozinha levantada, não sei se ela gostaria de trazer alguma pergunta ou questão. Rosemary, você está aqui? Você consegue nos ouvir? O seu áudio, nem o seu vídeo, pelo menos não estou conseguindo nem te ouvir, nem te ver. Será que foi sem querer? Pode ser, às vezes acontece, né? A gente entra e levanta a mão. Bom, se você conseguir contato, é só você dar um alô, tá bom? Então, Flaviana, eu tenho... Ah, sim. Lorena? Sim, é só colocar uma questão, talvez vá
ao encontro aí até puxando um pouquinho que a Flaviana falou. É muito triste, né, Zizi, ver como o modelo convencional de educação ele está tão desconectado dos elementos mais fundamentais da construção humana, né? É se respeitar as várias formas e expressões educacionais, ela ligada, né, à questão da relação humana, da relação com a natureza, né, você reconhecer essa educação humanizada em todas as suas expressões, e esse respeito até, né, com essa divulgação, com essa expressão particular de cada comunidade. Agradecida, Lorena, com certeza. Essa construção da humanização, estamos aqui para desenvolver, né? Porque realmente é difícil e precisa ter essa batalha de entrar nos grupos, né? Como a Flaviana fez também, chegar lá, se apresentar, né? Como professora, sim, porque a professora é representante, sim, inclusive é a maior representante dessa construção, porque ela está no chão de escola, como o amigo Zé sempre coloca também, a importância de desenvolver no chão de escola, porque são essas pessoas que vão mudar de fato a construção da educação. Não vão ser as pessoas que estão direcionando, são as pessoas que estão vivenciando. Agora, elas deveriam também assumir essas direções. Quanto mais as professoras assumirem estar, e mesmo não sendo convidadas, se convidarem a estar, se apresentarem a estar, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes é questão dos custos, ou as questões até de trabalho também, mas conseguir organizar, né, uma comunidade, fazer uma assembleia de professoras, uma representação, levar várias representantes, mesmo que não possam estar todas, uma que represente o grupo, para poder dizer o que está acontecendo em cada localidade, né? Nós precisamos trabalhar nesse sentido freiriano, né? Lembrar do nosso grande amigo Paulo Freire, que falava sobre a construção política, e a questão política, ela começa nessa construção de cidadania, mostrando que nós temos autonomia e responsabilidade, sim, do fazer. Assim, nós conseguimos fazer as pequenas, grandes mudanças, né? Mas eu vi que o Rogério está com a mãozinha levantada, depois eu volto para fazer a pergunta para o Flaviano. Sim, Rogério, seu áudio. O áudio está fechado. Não te ouvi. Não, continua você, depois eu falo. Bom, bom, agradecida, Rogério. Então, eu iria perguntar para a Flaviana que o que você conseguiu, Flaviana, de trazer de reflexão? Você conseguiu fazer uma mudança de reflexão, ou deixar algum questionamento, ou tem algo que a gente possa fazer para ajudar nesse sentido também? Porque eu sei que você é ligada também fortemente a Paulo Freire, a essa construção freiriana, né? Tá um trabalho fantástico também. Então, há algo que a gente possa fazer em rede também para apoiar, para constituir, porque esse é que é o importante. A gente vê que esses movimentos, e quando tem essas integrações, o que nós podemos fazer para ajudar a ter, de fato, alguma pequena mudança, né? Porque as mudanças grandes é sistêmico, e o sistêmico começa por nós. Mas as pequenas mudanças, elas ecoam no sistema e depois impactam, sim, o sistema. Né? Eu acho, Zizi, que tudo que nós fazemos aos sábados, assim, tem impacto muito grande. Assim, vocês me afetam e eu afeto um outro grupo, e esse grupo que eu consigo afetar afetam outros grupos, e a gente faz uma coisa em rede. Mas é muito duro perceber que, assim, uma coisa que foi muito clara é que se exista uma efetiva formação sobre legislação e educadores brasileiros. Porque a gente fala tanto de Paulo Freire, mas a gente não pratica o Paulo Freire. Né? Teve uma hora, assim, numa discussão que, não vou te dar, Bento, teve uma hora na discussão que a coisa ficou meio calorosa. E, assim, eu sou paciente, sou tolerante, mas chega uma hora que, para mim, mexeu com dinheiro público, para mim é muito sério isso, né? E a gente estava tratando ali de educação de jovens e adultos num modelo formal, e aí eu quero colocar formal enquanto instituição escola, não os modelos educacionais que são geridos dentro da escola, mas o que eu estou falando? Eu tive uma discussão com um colega de Florianópolis, em que eles têm um trabalho muito bacana, em que o médico do postinho de saúde, ele receita o retorno à escola. Então, eles têm um grupo de estudos dentro do posto de saúde e o médico consegue, inclusive, acompanhar. E aí, esse colega que queria, porque queria fazer valer
a vontade dele de que não houvesse uma terminalidade. Eu falei, meu companheiro, você está falando de dinheiro público. Eu não posso manter um jovem, um adulto, dentro de uma sala de aula por anos infindáveis. Eu estou tirando o direito dele de prosseguir com os seus estudos. Ah, mas ele não aprende. Nós estamos falando de um outro problema. Ah, mas ele fica sem aprender durante tantos anos. Aí eu trouxe a discussão e me referi a vocês. Eu falei, olha, eu participo de um grupo no sábado, assim, 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 e eu vou fazer palavras dos meus amigos. A questão é problema de ensinagem ou de aprendizagem? Porque não é possível um ser humano que tenha a alimentação correta, no sentido de ter a alimentação, e aí eu falo da importância da construção biológica da aprendizagem, uma pessoa que tem casa, tem a roupa, ela não tem problemas de aprendizagem no que diz respeito ao atraso cognitivo, e ela não consegue aprender, nós temos um problema. Isso é muito sério. Então, você está desdizendo o que Paulo Freire fala, porque a aprendizagem não é somente na sala de aula. Isso que nós estamos fazendo aqui é educação. Por isso que existem outros ministérios e outras secretarias, para que também a aprendizagem se dê dentro de uma secretaria de cultura, dentro de eventos de ação social, dentro de eventos da questão da saúde. Tudo é aprendizagem. E você querer fazer valer uma aprendizagem somente sem terminalidade, isso é muito sério. A gente precisa avaliar, inclusive, você vai pôr nota. Não estou falando de pôr nota, estou falando de aprendizagem, e eu preciso saber aonde essa aprendizagem está, inclusive para saber aonde fazer os devidos investimentos financeiros. Não morro de amores pelas avaliações externas, mas elas são fundamentais, porque se você tem um aluno, um estudante, que tem uma aprendizagem humanizada, ele vai fazer qualquer avaliação. Agora, o contrário não é verdade. Um aluno que está dentro de uma aprendizagem extremamente tradicional, ele não faz qualquer avaliação. O que tem uma avaliação humanizada em todos os seus aspectos, ele faz qualquer uma e faz porque ele efetivamente aprende. Então, a coisa ficou... E dentro a gente vê ainda essas questões de não ter uma terminalidade. A educação é ao longo da vida inteira, e vocês me ajudam muito a perceber isso, né? Eu estou esperando a devolutiva deles, mas eu devo dizer também que é uma pena muito grande, e me referi, inclusive, ao professor, sobre o professor Zé, a questão de trazer para si a responsabilidade. Eu recebo o pagamento, mas esse estudante não aprende. Não estou dizendo que é só responsabilidade do professor, né? A gente tem que ver tudo o que está no entorno disso, toda a questão de vulnerabilidade, mas é de se pensar a responsabilidade é fatia do bolo de cada um, e que não está distribuído, o bolo está ali, existe, está tudo distribuído de maneira, né, equivocada ali nesse processo de aprendizagem, mas a falácia, Zizi, todo mundo tem tudo lindo. Na prática, é muito falha. Então, essa foi uma questão que a gente bateu muito, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer, vocês me ajudam muito, e trouxe todos vocês comigo, porque eu não vou só, eu vou com todos, né? Eu digo que quando eu não sou, se eu sou é porque somos, e em sendo muitos, somos mais fortes, né? Bater sistematicamente na questão de formação de professores. A formação inicial é muito fraca. Eu estou como tutora na Univesp, e é bizarro o que se tem dentro das graduações de nível intelectual, de pessoas não conhecerem as coisas, assim, o mínimo do mínimo, sabe, assim? Mas sigamos, e é aqui onde eu me recupero e tenho fôlego para prosseguir. Agradecida, Flaviana. Bem-vindo, Luciano, bom dia. Bem-vindo. Rogério, está com a mãozinha levantada. Pois é, quantas questões relevantes. Bom, educação de jovens e adultos está aqui. Educação como prática da liberdade. Círculo de cultura. É uma outra forma de organizar. Esse livro aqui foi deixado de lado. Todo mundo se encantou com a pedagogia do oprimido e deixou de lado esse que, para mim, é o livro primeiro e fundamental.
Então, jovens e adultos é por aqui, é círculo de cultura, e a partir dali, tá certo? Agora, são duas coisas diferentes também, né? Uma coisa é na escola, outra coisa, por exemplo, é o trabalho do Matheus, né? Lá é um problema de socialização, de aprendizagem do convívio, tá certo? Da convivialidade. O objetivo lá não é ensinar português, matemática, história e geografia, mas a escola tem essa dupla dimensão. Eu, particularmente, achei muito interessante aquele material que eu coloquei à disposição de vocês aí, eu acho que sobre o Colégio Clístenes, tá certo? Que é uma experiência interessante, porque aquele grupo de professores fez questão de levar a sério a programação, aquilo que veio do Ministério. Eles se preocuparam, bom, em como trabalhar aquilo, como criar as condições para, né, de uma maneira agradável, humanizada, tá certo? E proveitosa, aquilo que o Comênios queria em 1630, tá certo? Mas que organizou de uma maneira mecanizada, tá certo? Que chegou até nós. Bom, essa é a questão central. E é uma coisa que ficou me preocupando no nosso encontro de sábado passado. A gente estava comentando aquela entrevista, aquele bate-papo do Pacheco com aqueles rapazes lá, entendeu? As ideias doidas do Pacheco, na ideia dos entrevistadores, está certo? Mas me ficou muita impressão de que tudo parte do aluno, do seu interesse. Mas a escola não é uma criação dos alunos, não foram eles que pediram, nós queremos escola. Foi a sociedade que disse, é preciso uma escola porque as famílias não dão conta de ensinar português, matemática, física, química, biologia. Entendeu? E a sociedade precisa de que membros aprendam português, matemática, biologia, física, porque senão nós não estaríamos aqui agora. Nós estamos aqui na internet, com computador, com celular, isso aqui são séculos de matemática, de cálculo, de física. Bom, o nosso desafio como professor, né, é como um marisco entre a rocha e o mar. Como é que nós fazemos essa articulação entre aquilo que socialmente é demandado e é legítimo? Nós não podemos dispensar meninos que gostam de matemática, mas, ao mesmo tempo, fazer com que isso faça sentido para esses adolescentes, esses jovens, e eles, então, invistam nessa aprendizagem. Daí que a docência é atividade impossível, na ideia, na expressão do Freud, tá certo? Esse é o grande desafio, como é que a gente constrói esse ambiente, tá certo? E consegue fazer essa articulação, suscitar o desejo de aprender e constrói um ambiente que favoreça essa aprendizagem. Bom, agora eu acho, ouvindo aí a Flaviana, eu acho que nós poderíamos pensar, elaborar um documento também, trabalhar nisso, para pressionar, provocar o MEC. Esse pessoal de secretaria, como diretor de escola, o diretor de escola nunca vai ouvir palestra. Professores vão, diretor não. O secretário de educação também não precisa. Ele é secretário, ele sabe tudo. Ele não precisa ouvir palestra. Eles mandam. Ora, nós temos na lei, o artigo 15, o 23. O artigo 23 é o reconhecimento da inadequação do sistema. O que é que diz o artigo 23 da lei? Vocês podem organizar de qualquer maneira, com turma do jeito A, B, C, D, E, F, G, desde que seja importante para favorecer a aprendizagem. Está lá no artigo 23. E o artigo 81 fala... Rogério, seu áudio, você fechou. Quem é que conhece, entendeu? Então, isso precisa abrir. O que eu tenho visto de interessante
nessas traduções que eu fiz, é que você abre a possibilidade dos professores interessados numa coisa nova se reunirem, entendeu? Assumirem uma escola e fazerem esse trabalho diferente. Porque o fechamento, né? A inércia é muito grande, é muito forte. Eu estou estudando um pouco essa questão da mudança, entendeu? É muito difícil. Então, essas pessoas leem, estão no MEC, estão na secretaria, eu fico muito angustiado, porque eu vejo no Brasil de hoje, é o Partido dos Trabalhadores, é Luiz Inácio Lula da Silva, pela terceira vez presidente, o presidente entusiasmado, vamos abrir escola no tempo integral, vamos criar institutos federais, mas eu não vejo discussão de qualidade. Isso que a Flaviana falou. São milhões daqui, são milhões de lá, são bilhões daqui, estão construindo. Escola não é prédio, entende? Escola é essa relação. E é preciso a gente sacudir isso. É preciso a gente conversar, inclusive, com o Pacheco e conosco aqui, como é que a gente pode, inclusive a Flaviana, que já teve esse contato, entendeu, Flaviana? Como é que a gente pode elaborar para sacudir essa turma? Abram esses espaços. Parem de falar em quantidade. Essa questão é fundamental. Tá certo? Bom, era isso. Muito obrigado por me ouvirem. Agradecida, Rogério. E olha o Luiz trazendo, que o Luiz também tem um monte de embates aí, né, Luiz, em Portugal. Eu hoje não posso falar muito, estou aqui num evento no exterior e está muito barulho. Só dizer que às 4 da manhã deixei o amigo Zé no aeroporto, ele deve estar sob o Atlântico agora, e portanto está perto de vós, que o recebam aí, que cuidem dele, porque ele já não é o mesmo Zé que saiu do Brasil, ok? Está debilitado, mas continua teimoso. Fica para o registro. E eu vou ter que sair porque vou agora dirigir, está bem? Para a semana me junto outra vez a vocês. Um abraço. Obrigado. Agradecida, Luiz. Obrigada, Luiz. Deixa eu só aproveitar o tempo do Luiz. Luiz, eu estarei em Portugal. Quando? Em julho, como vocês dizem, se calhar nos encontramos. Tá, ok, está certo. Em julho não há escola aqui, mas há prédio. Estamos cá nós, ok? Obrigada. Tchau. Tchau, Luiz, agradecido. Então, olha, a Rosângela também está com uma participação especial aí, bem-vinda. Bem-vindo. Se você quiser falar um pouquinho sobre educação, sempre muito bem-vindo. Que estamos aqui construindo com. Isso é o mais importante. Eu não ia nem falar, Zizi. Você observou meu filho de 6 anos aqui do lado, desculpa, nem levantei mãozinha. Mas achei a professora veio me dizer essa semana dele, eu nem ia comentar isso aqui, veio agora, que a professora disse, Rosângela, aconteceu uma questão interessante com o Saulo essa semana. Eu disse, o que foi? Não, os amiguinhos na hora, depois do recreio, vieram me dizer que todos passaram na frente de Saulo, na fila do banheiro, para ir para o banheiro, para voltar para a aula depois do recreio. E Saulo deixou todo mundo passar. Quando Saulo chegou, Saulo é meu filho, quando Saulo chegou, a professora disse, Saulo, os meninos passaram na sua frente sem pedir, o que houve? Aí ele, não, tia, é porque eu deixei passar porque os últimos serão os primeiros. Ai, porque eu acho que a gente fala muito aqui em casa, dessa coisa assim, né, de dar vez ao outro, de uma forma até meio religiosa, mas também como professora que sou. Aí eu achei lindo, não foi, filho? Dá tchau pro pessoal. Oi, Saulo. Que bom, é isso mesmo. Valores humanos, construir cooperação. Achei bem legal. E a outra coisa, já para aproveitar que eu estou na fala, a gente marcou, Zizi, e demais colegas, não sei se todos estavam aqui quando eu contei a história, o dia da contação de história na escola deles sobre adoção foi marcada. Vamos ler o livro Filho é Filho, porque a escola está com problemas, assim, né, de alguns alunos com falta de informação, eu acredito. E aí, meus filhos sofrendo algum tipo de bullying, né, vamos dizer assim. E aí eu, como, né, professora, vamos para Paulo Freire, vamos informar, vamos, através do carinho e do amor, ensinar.
Aí foi marcado para a última quinta-feira, agora de maio, a roda de conversa. Vamos eu e meu marido fazer a contação de história para 2 turmas, por enquanto, e aí a gente vai começar uma inserção maior na escola sobre isso, né? E na universidade eu também tenho as minhas frentes. Estou, inclusive, aqui falando com vocês e preparando uma apresentação de um trabalho que eu desenvolvi na minha disciplina com novas construções sociais de aprendizagem. Mas aí depois eu partilho quando a gente terminar, tá bom? Obrigada. Agradecida, Rosângela. Por favor, tá? Partilha assim, que é muito importante. São essas construções que nós vamos desenvolvendo e a rede, ela tem essa construção para realmente ver que os projetos vão acontecendo e nós fazemos em rede. A humanização é construir cada um, né? A Flaviana está perguntando de onde você é, qual é a sua terrinha, porque ela está perguntando se você é do ladinho ali dela. Oi, Flaviana, eu sou do Recife. Se precisar de algo. Menina, eu sabia, é do meu país, Pernambuco. Tu moras onde? Eu moro em Santos, mas a minha família toda é do bairro do Cordeiro. Menina, eu moro vizinho do Cordeiro. Qual é a sua universidade? A UFRPE, Federal Rural de Pernambuco. Pois, então pronto, vou lhe deixar meu telefone, a gente estreita a relação e eu posso... Eu já ia querer marcar um café contigo, mas tudo Perfeito, bem. perfeito, já vou deixar meu telefone. Tá, tchau. Ai, que maravilha, né? Então, a gente já se integra em rede, né? Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos também para se integrar em rede, porque assim a gente consegue fazer, né? Tem um apoio muito grande. Então, lembrar, a gente não faz nada solitário, né? A gente constrói solidariamente. Então, as regiões são importantes aí para se dar força. Bom, então, alguém mais gostaria de falar sobre essa construção? Eu vi a Lorena. Sim, Lorena. Sim, eu só queria complementar um pouquinho aí o que o professor Rogério mencionou a respeito da questão política, né? Independente de governo e de posição, e realmente o que você falou, professor Rogério, é muito importante, porque tem a questão da necropolítica, né? O governo, ele sabe que ele tem que atuar, ele sabe o que precisa ser feito e, às vezes, ele tem esse descaso, né, esse descuidado com a qualidade, porque não é só quantidade. Quantidade para mostrar números é uma coisa, agora a qualidade, e você vê esse resultado lá na ponta, né, quando os alunos estão realmente aprendendo a aprender, que é o que a gente propõe aqui, de uma educação humanizada, né, e onde ele se destaca, igual a Flaviana falou, em qualquer tipo de avaliação, se bem que nota não diz nada, é um contexto todo que avalia, né, em todos os sentidos, emocional, social, de conteúdo, né, de vivência, e assim, isso é muito complicado, porque a gente tem que cobrar tanto da instituição, né, da escola em si. Os professores são super sacrificados, porque eles estão ali direto com o sujeito aprendente, né, o aluno, mas a questão política, ela é determinante. Se ele não dá condição para que isso seja aflorado, né, essa educação humanizada, de qualidade, é complicadíssimo, bate de frente com tudo que a gente luta. E aí a gente vê essa resistência que a gente viu no exemplo da Flaviana, né? Ela não tem que desmerecer uma função de educadora, mesmo que, às vezes, eu não conheço a sua profissão, Flaviana, mas mesmo que você não esteja hoje num cargo de gestora, você tem a sua experiência, a sua bagagem, igual o professor Rogério também, são representantes fundamentais do que acontece na escola, né, no dia a dia. E quando o professor Rogério diz que é preciso olhar para a qualidade do ensino, isso é gritante, porque não é só número, não é só ali dados estatísticos, tem que ver o que esses números representam. É isso que eu queria colocar. Muito bem falado, professor Rogério. Agradecida, Lorena. E o Rogério já está com a mãozinha levantada, acho que ele vai complementar. E o povo está pontual, Zizi. Eu? Veja,
Há pouco tempo fui convidado para uma banca de qualificação e de defesa. A professora estudou o problema da administração. Eu percebi que no MEC hoje há uma ênfase na gestão, na direção. É o padrão Sobral. Mas a direção é o segundo elemento importante na escola. O primeiro é a docência. As coisas acontecem na sala de aula. Bom, acontece que na sala de aula, as nossas escolas de faculdade de educação ensinam didática, não ensinam a pedagogia, ou seja, a relação com o saber, e não a relação com o poder, com a comunicação, com essa coisa humana que é preliminar, que é prévia. O Matheus pode entrar com a turma dele amanhã depois, interessado em português, matemática, história, geografia, mas depois que ele construir a relação, a comunicação, né, com a rapaziada, está aberto o caminho para construir com eles outras aprendizagens. Mas essa questão, ela é primeira e é fundamental. Então, a pedagogia não se ensina. Eu duvido quais são, quero saber os cursos de pedagogia que mostram a Escola da Ponte. Eu aposto que não chego a 10, às 10 das duas mãos. Por quê? Porque se dá uma noção muito genérica, muito fluida. Não se ensina Freinet, se ensina Piaget, Vygotsky e Vallon, muita psicologia, e não se ensina pedagogia. Pelo menos a didática ajuda, porque as coisas são muito intercaladas. Mas esse é o problema central. E é fundamental a gente insistir nessa mudança de qualidade. Agradecida, Rogério. Muito boa reflexão. A Flaviana também está com a mãozinha levantada. Sim. Eu queria só fazer algumas pontuações. Nesse evento, se discutiu muita diferença entre qualidade e equidade. É o dar mais para quem precisa mais. Então, nesse sentido, vai sair um PDDE equidade, que é o dinheiro diferenciado, mas existe um pré-requisito e são itens muito rigorosos para que a escola receba e prove que precisa, para que não se mascare dados. Essa é a primeira coisa. A segunda, que foi discutida muito aí, foi bom, a fala do Rogério é excelente, é a questão do padrão Sobral. O pessoal da educação quilombola bateu muito sobre a questão da iniciativa privada, e eles citaram efetivamente a Fundação Lehman, que é o que está em Sobral. E aí a secretária Zara ouviu tudo, e depois eu coloco para vocês o vídeo de lançamento do Pacto da EJA, e eu não sabia, e eu acho que quase ninguém sabe, que a pessoa que é entrevistada é a mãe da secretária Zara, que era analfabeta, né? Ela passou pela EJA, ela só se escolarizou pela EJA. E aí ela ouviu tudo e ela falou, olha, o ministro Camilo, e aí eu repito a fala dela, e obviamente tem algumas ressalvas. Ela fala, na minha secretaria, que é a SECADI, na minha secretaria não tem iniciativa privada, o nome não foi iniciativa privada, ela quis dizer que não há as parcerias, que é o Parceiros do Saber, Fundação Lema, toda essa gente, né, que vem por trás colocando dinheiro. Ela falou assim, existem outras secretarias, porque o ministro Camilo entende que cada secretaria responde por si, e se em outras secretarias existe, a responsabilidade é de quem está à frente daquela secretaria. Então, quem está à frente da educação básica responde por aquilo. Na minha secretaria não entra. A fala dela é essa. E
A Escola da Ponte eu conheci na Um universidade. horror isso, um horror. Como é que o ministro não tem noção das coisas, meu Deus? O ministro, ele é do Ceará, né, Rogério? Então, embora ele sabe, né? Assim, a gente briga porque a esquerda não é tão de esquerda, mas se alguém de direita critica a esquerda, a gente bate pesado na direita, né? Se alguém da direita fala que a esquerda não é esquerda, a gente bate na direita, né? Quando a gente fala a gente. Obviamente ele sabe, obviamente a gente entende a questão do Sobral ali, da Fundação Lema. Por outro lado, a questão do gestor está sendo batida muito em cima do gestor e ele tomar para si a responsabilidade da escola. E isso eu falo porque eu fui como técnica do Proditec, eu fiz o curso de mentoria de diretores, e agora eu sou tutora dos diretores, junto com outro grupo, que fez o curso, fez a formação pela Federal de São Carlos, e nós trabalhamos na formação de diretores nesse curso que está disponível no Avamec para qualquer um fazer, qualquer pessoa pode fazer. Só que existe um programa do governo federal que todos os diretores são obrigados a fazer. E veja, é uma briga, a gente teve que sair com normativa e portaria para poder obrigar o diretor a fazer a escola, para fazer a formação, porque o diretor também não queria fazer, né? E uma coisa que a gente bate muito, por que o governo federal tem que fazer adesão ao pacto da EJA? Não tem que fazer adesão, é obrigatório, né? A verba vai para a escola, né? Então, precisa se responsabilizar e culpabilizar aqueles que não fazem uso direito do dinheiro, porque é dinheiro público, isso é prevaricação. A sua função não é fazer essa? Cuidar do orçamento? Não está fazendo? Vai responder por isso. É simples assim, né? Mas é tudo muito moroso. Eu ainda acredito que vai... Eu não vou ver essa mudança, isso é muito certo, Zizi, Rogério, caros colegas, eu não vou ver essa mudança. Talvez a neta da minha sobrinha, eu não posso dizer meus filhos nem meus netos, porque eu não tenho filhos e não posso tê-los, mas quem sabe a neta da minha sobrinha possa ver uma efetiva mudança, porque na educação é tudo sempre muito moroso. Agradecida, Flaviana. Eu queria trazer uma reflexão que a gente está constituindo, né? Mas mesmo que seja moroso e leve tempo, precisa ser construído. E o que nós podemos fazer para ser construído? Então, eu deixo essa reflexão, né? E até um incentivo a pensarmos quais são as ações que nós já estamos fazendo, tem várias, mas de mudança que nós podemos fazer para ajudar que aconteça esse processo. E demonstrando essa construção, porque o grande ponto da educação humanizada, da constituição, né, das comunidades de aprendizagem, é que muitas vezes elas ficam numa margem, por ser considerado alternativas. E nada contra alternativas. Alternativas são evolução, inovação, são o que dá a possibilidade de você mostrar um próximo passo em mudança e transformação. Só que, além de alternativas, são alternativas que elas são viáveis, constituídas e institucionalizadas. Então, eu vejo que esse ponto, né, de refletirmos nessa institucionalização, para deixar claro como se desenvolvem essas comunidades de aprendizagem, o que nós podemos fazer de mudanças e transformações, e o que acontece e ocorre a partir dos movimentos que nós estamos fazendo, porque muitas vezes, né, hoje em dia, nós estamos pesquisando, né, tem muitas investigações e pesquisas já de comunidades de aprendizagem, de como funcionam, percebendo que a humanização de fato ocorre, um melhoramento na aprendizagem, uma mudança na aprendizagem, uma cura na aprendizagem, porque ela também é preventiva, mas ela também é construtiva. Então, cada localidade que desenvolve e faz essa base, ela dá a possibilidade que nós mostremos que é possível fazer e constituir. É só uma questão de fazer uma organização frente a isso, né? Então, eu queria deixar esse provocação no sentido de nós pensarmos o que nós podemos fazer para demonstrar e deixar essas ações bem claras, né, sobre esse desenvolvimento das práticas. Eu vi que a Aline tinha levantado a mão, mas a Maria Antônia, ela caiu. Maria Antônia está com a mãozinha levantada, Maria Antônia. Oi, bom dia a todas e todos. Bom, eu até já esqueci um pouco o que eu ia colocar, mas tinha a ver com essa reflexão que a professora Flaviana trouxe sobre a política, sobre o financiamento da política educacional, né?
Assim, todos nós sabemos aqui em Sobral que a Fundação Lema está, aliás, antes ainda no governo Camilo, quaisquer atividades que aconteciam estavam sob o comando deles, eles é quem promovem cursos, eles é quem, inclusive na universidade, atividades que a gente tem sido convidado, está sob a coordenação da fundação. Coisas que a gente tranquilamente poderia fazer, não é? Reflexão, que eu, sobretudo a implantação da escola de tempo integral foi feita toda pela fundação. Eu participei de atividade fomos convidados como representantes das licenciaturas para participar, para ver como é que a prefeitura estava implantando o tempo integral no ensino fundamental. E quem estava coordenando isso, né, só de uma forma assim bem elementar, colocando coisas todas que nós já sabemos, mas perguntando para os professores, e aí, como é que vocês acham? Como é que a rua vai fazer parte? Usando, inclusive, alguns parâmetros, tomando alguns parâmetros das escolas de comunidade, do Paulo Freire, mas, assim, bem superficial, brincando mesmo, assim, eu diria, usando um termo, assim, bem brincando até com a cara da gente, né? Porque, tipo, como é que tá aqui, a escola fica aqui, aí mostrando fotografias, assim, a escola está aqui, aí como é que essa rua vai ser integrada à escola? Como é que aí os professores e professoras e as direções colocavam, mas aí não dá certo, tem o trânsito, tem não sei o quê, e aí eles diziam, mas aí como é que vocês vão fazer? Quer dizer, assim, uma coisa tão superficial, tão sem profundidade, tão sem reflexão, entende? E ainda por cima, que nós não tínhamos fala, quem tinha fala eram os representantes oficiais da universidade e os professores e professoras, que é quem estavam trabalhando essa questão da escola como sendo chamada para, eu disse antes, hein? De como transformar a escola em tempo integral. Então, assim, a gente, para pedir a palavra, era só se houvesse uma vaga assim. Eu lembro que eu consegui, no momento, consegui um espaço para questionar algumas coisas, mas que não foi respondido, que foi demonstrado a falta de, assim, essa falta de compromisso, porque minha questão foi desviada, foi ignorada, foi levantada, foi usada dessa forma. Então, assim, eles estão, sim, na escola de Sobral, e não é de hoje, já faz tempo, e os problemas estão sendo colocados, estão sendo ignorados. Agora, só para finalizar minha fala, esses problemas têm sido levantados muito afincadamente no grupo que eu coordeno, no grupo de estudos e pesquisas em educação, com professores, sobretudo da Zona Noroeste do estado do Ceará, mas também de algumas representações do Brasil, que alguns aqui, se quiserem entrar nesse grupo, é um grupo de professores, está aberto para as participações, eu acho que daqui só o professor Helder que participa, e para dizer que que lá, dados os problemas grandes que têm sido levantados, tanto da escola do ensino fundamental como do ensino médio, nós, nessa semana, houve assim, um desespero, que houve uma proposta de se criar um fórum por município para discutir, para ver se a gente consegue levar não somente professores, mas pais e professoras e professoras, pais e mães, enfim, se a gente consegue fazer esse fórum, essa construção, aí, obviamente, o município primeiro que foi proposto foi o de Sobral, e nós ainda vamos nos reunir para esse planejamento, e eu não sei bem o que é que vai sair disso, mas eu estou assim, muito, muito animada com essa possibilidade da gente fazer essa construção. E, bom, e aí pode ser que essas coisas todas saiam, né? Que essas coisas todas sejam denunciadas. Mas, assim, vai depender muito de secretarias liberarem professores. Assim, a gente tem um trabalho enorme pela frente. Mas saindo representações daqui e dali já ajuda bastante, né? Já conseguiremos fazer um fórum, porque a gente não tem pretensão de fazer um fórum de 10 mil pessoas. A gente quer fazer um fórum juntando, começando talvez com 20 professores, que eu acho que dá, considerando, né, com 50, com 100, que é o grupo que eu participo, já está de bom tamanho, né? E aí a gente vai fazendo. Bom, era para informar também isso para vocês,
e para convidá-los e convidá-las quando estiver perto para a gente ver como é que constrói isso, né? Eu acho que vai ser um bom momento se a gente conseguir fazer isso, viu? Começando por Sobral, mas a ideia é que esse fórum se estenda para os vários municípios, né? Porque o grupo é representado, como eu já falei, por vários municípios, tem professores de dezenas de municípios, tá bom? Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Olha, a Maria Antônia trouxe uma construção da prática, né? Porque se em cada localidade a gente se organiza fórum, organiza movimentos, desenvolve esse campo de conscientização, como é humanização, porque, né, muitas que pensam da educação tradicional, ainda a referência é só prova, nota, não tem que ter aula, os professores não devem participar da mesma forma, todas as construções que nós estamos falando das dificuldades que se tem, né? Sendo que dentro da nossa lei brasileira e toda a Constituição, todos devem participar, isso está claro, só que é difícil fazer todos participarem, por isso que é justamente essa construção, né? Mas, Rogério, está com a mãozinha levantada? Está muito rico esse papo aqui de hoje. Ô, Flaviana, pois por conta da dissertação de mestrado dessa colega, eu entrei em contato com a proposta da mentoria lá da turma de São Carlos. Sinceramente, eu não gostei. Achei que lá no finzinho é que aparece o projeto pedagógico e a pedagogia. Fica com uma conversação, uma conversa, não sei o que e tal, não entra na questão fundamental. Eu estou estudando e escrevendo agora sobre esse assunto. Eu espero agora fechar. O que acontece? Em 1961, na USP, houve um seminário para discutir a administração da escola. Naquela oportunidade, em fevereiro de 1961, foi fundada a ANPAE, Associação Nacional de Professores de Administração Escolar, que agora se chama de Política e Administração da Escola. Aliás, mudaram a administração para a gestão. Não muda nada. Eles chegaram à conclusão, isso é muito interessante, que está no livro me foge o nome agora do autor. Bom, sobre a administração escolar. É legítimo falar em administração de pessoal, administração patrimonial, administração financeira. O que ficava fora da administração era a questão que eles chamavam de didática, ou seja, essa parte não interessa ao administrador, que é exatamente a questão fundamental, onde se joga a sorte da escola. A escola foi feita para formar e instruir. Como é que você cuida da administração de pessoal? Como é que você cuida da administração do patrimônio? Como é que você cuida da administração financeira? E não cuida dessa, né? Então, você tem um movimento de incorporar. Bom, só que aí surgiu um movimento também inverso. Se subestima a dificuldade de administração de pessoal, se subestima os problemas da administração patrimonial, se subestima o problema da administração financeira, orçamentária, né? Que faz parte. A grande contribuição de Fayol, que foi um dos autores lá do começo de 100 anos atrás, foi essa visão, né, da organização com essa diversidade de funções. Cada uma delas demanda um tipo de abordagem. Então, o pessoal da educação nega essa parte da administração porque a educação é diferente. Mas, ao mesmo tempo, é incapaz de colocar a questão da docência, que eu chamo, na sua dupla dimensão de pedagogia, de relação humana e relação com o saber, essa construção, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu acho que o Lema insiste nessa outra dimensão, que é extremamente importante, mas não dá conta dessa primeira, entendeu? Não dá conta dessa primeira, que é onde está o nó górdio, entendeu? O grande desperdício de abandono, de não apresentação, etc, etc. É o dinheiro desperdiçado, posto fora. E eu tive muita discussão com o aluno. A escola não tem que produzir. Mas como que a escola não tem que produzir?
A escola custa, a sociedade está pagando nosso salário. Para quê? Entendeu? Para quê? Né? Não há nenhum empreendimento mais caro, a meu ver, em qualquer estado do que uma Secretaria de Educação. E número de pessoas envolvidas, o impacto disso no orçamento, entende? Então, se perdeu essa noção. É proibido falar de eficiência, é proibido falar de eficácia e é proibido falar de efetividade. Nós aqui estamos por conta do ator, estamos aqui brincando, passando tempo. Não é isso, entendeu? Mas a culpa, a responsabilidade, não vou usar, é na formação, como eu insistia, não se dá formação pedagógica. Existe um discurso de Paulo Freire, mas não se aplica o método Paulo Freire com os alunos. Nós estamos na universidade educando jovens e adultos, mas nós não os educamos como jovens e adultos, tal como propõe Paulo Freire. Nós não praticamos o círculo de cultura com os nossos alunos. Então, eles não aprendem, eles repetem essa mesma dinâmica que vem de Comênios do século XVII. A didacografia, essa coisa capitalista, mecanicista, racionalista, que é isso. Então, agora, eu não sou pessimista como você, eu acho que nós temos que brigar pelas escolas experimentais. Essa é uma coisa que pode acontecer agora, e é preciso insistir com isso. Entendeu? Essas coisas são importantes. É preciso que quem queira trabalhar a proposta da Escola da Ponte possa se reunir o grupo e queremos uma escola, queremos trabalhar assim, entendeu? E mostrar os resultados, entendeu? Então, você tem a Faculdade de Educação mais perto, faz o acompanhamento, entendeu? E vai avaliando, tá certo? E vai divulgando e disseminando. Essa, a meu ver, é a estratégia mais importante. Então, nada de dizer, não, vamos salvar o mundo. Esse problema foi levantado por Comênios 1625. Portanto, há um bocado de tempo. Não resolveu. Mas é preciso manter viva. Eu ia dizer que o tempo do Rogério acabou. É isso. Agradecida, Flaviana. Bom, faltam 2 minutinhos, né? Só organizarmos para a gente fechar as mãozinhas. Acho que a Maria Antônia está com a mãozinha levantada. Maria Antônia, não estamos te ouvindo, o áudio está... Agora sim. É só para desligar, eu não pedi novamente, não, perdão. Então, hoje nós estamos muito pontuais, hein, Flaviana? Se for possível, a Maria Antônia colocar o link do grupo lá, do grupo de estudos dela, e dizer só uma coisa que eu não sei se vocês sabem, e eu acho um absurdo isso não ter sido noticiado de maneira assim, gigantesca. O Ministério Público autorizou a reabertura para investigar a morte de Anísio Teixeira. Né, que o Anísio Teixeira, para quem não sabe, ele foi encontrado morto no período da ditadura no fosso do elevador. Então, há indícios de que ele foi perseguido pela ditadura, mas naquela época foi considerado um acidente. Então, o Ministério Público autorizou retomar as investigações. Eu fico até emocionada, assim, a gente não vai conseguir... Eu sou uma emocionada, gente, eu sou uma emocionada. A gente não vai conseguir, talvez, encontrar um culpado, mas os responsáveis, e a gente só quer a verdade, né? Então, a morte dele vai voltar a ser investigada. Agradecida, Flaviana. Isso é muito importante por causa da educação pública, né? Nós estamos com um problema, inclusive mundialmente, ele foi uma das grandes pessoas que movimentou a questão da educação pública. Tem países muitos países não têm educação pública, e o Brasil está sobre, assim, muita pressão para que se tenha um outro tipo de construção, já falamos aqui, né, Fundação Lema, entre outras questões assim, onde a privatização ela está se tornando cada vez mais próxima, né, e nós, como educação para todos, né, uma educação mais humana, é necessário que tenha, sim, uma educação pública, é um direito nosso,
É um direito do ser humano ter construção de educação, mesmo que nós tenhamos que transformar e mudar essa educação, porque a inovação é sempre estar mudando e reconstruindo, e não ficando na educação do século passado, né, que fala que é o futuro, e o futuro nunca chega, né, porque Paulo Freire fala tanto tempo isso, o professor Lauro de Oliveira Lima há tanto tempo, Maria Montessori, né, os grandes educadores falam há tanto tempo, e olha aqui nós, em 2025, ainda tentando fazer com que a prática freiriana se desenvolva, que o professor Lauro de Oliveira Lima, a dinâmica de grupo, esteja presente. Então, nós estamos nessa construção, né? Eu sei que o nosso tempo passou um minutinho, aí eu queria ouvir, eu não sei se a Maria Antônia levantou a mãozinha novamente para falar, mas aí eu teria a sugestão de... Sim, é bem rapidinho, é só para dizer que eu vou colocar meu contato, e quem tiver interesse em entrar no grupo, aí entra através do meu contato, porque como é um grupo, né, que começou da universidade, com os professores da universidade, e as pessoas que têm entrado por fora, né, que tem gente de São Paulo, da Bahia, do Pará, sei lá de onde, elas são pessoas que entraram dessa forma, aí eu não sei, e como esse grupo é muito aberto, aí eu não sei. Enfim, aí eu prefiro fazer dessa forma. Quem tiver interesse, entre através do meu contato, por favor, viu? Obrigada. Agradecer da Maria Antônia. Bom, então, estamos fechando. Lorena, quer falar mais alguma questão? Só colocar em cima do que foi falado, essa complexidade da formação do professor, né? O tanto que ela é abrangente. A gente começa a puxar um assunto, vai lembrando outros, e vendo tanto que realmente a gente tem várias questões a se discutir e a refletir, a trazer soluções. Porque algumas semanas atrás me passaram um vídeo sobre um apagão de professores no futuro, né? E aí, e vendo também essa problemática da formação do professor, tanto que é difícil, porque às vezes é muito teórica e menos prática, às vezes é uma teoria, mas é uma teoria sem reflexão, sem análise crítica, igual a gente colocou aqui. Às vezes a gente depara com colegas onde eles escutam toda essa problemática que a gente joga, a gente coloca essa construção humanizada, eles até querem, desejam isso, mas na prática o exercício é outro, né? A prática pedagógica é totalmente diferente. Eles continuam reproduzindo o modelo tradicional, esse modelo gritante. E a formação do professor, ela tem que ser realmente questionada, porque às vezes você tem a questão, qual didática, qual dom que ele tem, às vezes não tem nenhum perfil de educador e não desperta essa aprendizagem, né? O despertar o interesse do aluno, ele é fundamental para qualquer troca de conhecimento, e se isso não é estabelecido, fica impositivo, fica um ambiente, né, simplesmente de jogar o conhecimento e cobrança, porque jogar o conhecimento, disponibilizar textos, disponibilizar vídeos, mas sem esse link inicial, sem esse laço, né, humano de você trazer o aluno a conhecer, a despertar a construção, porque é igual a gente estava estudando no outro grupo que eu participo, sobre o intelectual orgânico, né? O professor tem essa figura de criar seres críticos, né? Com essa consciência crítica, em cima do que ele vê, do que ele vivencia, e é tudo. A aprendizagem não acontece só na escola, né? E a escola não são esses muros, ela é 24 horas, ela é com todo mundo, é com todos os ambientes. E essa visão maior na formação do professor, eu acho que é essencial. E isso não sei se está sendo plantado nas instituições, porque o professor ele sai para educar, né, para ter ir para um espaço de aprendizagem, mas ele mesmo, a sua própria formação, ela é deficiente, né, em vários aspectos. Aí eu queria só colocar isso no grupo. Há uma negação da prática, não se pratica. E o professor, aconteceu muito comigo. Eu comecei a praticar Freinet numa turma de especialização. Quase que fui expulso do departamento, que estava estragando a turma.
Olha aí, professor Rogério, é uma coisa assim absurda que você, assim, você vê tantos pensadores, Paulo Freire, o professor José Pacheco, o professor Mauro, tem vários, o nosso repertório é tão grande sobre essa questão de formação do educador, e a gente vai para a universidade e fica naquela coisa, às vezes até os cursos são muito enxugados, e a literatura que eles têm acesso, tem acesso à literatura, mas qual o nível de reflexão e de prática em cima daquilo? Que às vezes é só teoria, e eles vão praticar depois que formam, e não tem essa dinâmica de ser um curso prático também, né, para saírem com a formação, ela é integral, né? Gostaria E de esse propor, grupo é muito professora rico, onde a Zizi, gente tem essas experiências de todos aqui. Por isso eu que gostaria eu gostaria de propor que a gente tivesse um encontro só para essa questão, porque ela é muito complexa para ser e alguns que não fizeram uma licenciatura, por exemplo, não e nem conhecem a política educacional, não têm a dimensão disso, aí fica numa superficialidade e num senso comum que eu penso que é muito grave, porque a gente não pode esquecer que uma licenciatura é, antes de tudo, uma escolha individual de um sujeito que está num ensino médio e que quer fazer uma faculdade a todo custo para ir para o mercado de trabalho. Começa assim. Depois, as faculdades não são, elas têm a sua parte prática e etc., mas um professor, por bom que ele seja, ele não pode obrigar um estudante que não se identifica com a profissão a se identificar, ele quer um emprego, esse é um ponto. Então, assim, são muitas questões que... E hoje, atualmente, a política a política de formação de professores se divide em público e privado, em online e presencial, e o online e privado está levando 80% do bolo, né? Então, assim, as faculdades presenciais, elas estão cada vez menores, cada vez menos financiadas, porque fundações como a Lehman estão levando o bolo. Então, assim, é preciso que a gente aprofunde essa questão para evitar da gente estar desqualificando muitas faculdades que levam o seu trabalho a sério. Agora, assim, a gente não pode se responsabilizar nem por essa formação do sujeito que está ali escolhendo fazer uma licenciatura e nem do que é que ele vai fazer quando ele estiver numa escola. Então, assim, isso é muito sério para a gente ter cuidado com o que a gente coloca, tá bom? sim, a questão não é, a gente não está generalizando, não. A gente tem e reconhece várias instituições, Maria Antônia, que têm um trabalho muito sério na formação de professores. A questão, a gente está só puxando a reflexão em cima desse saber na formação do professor, né? O quanto é importante essa formação integral, né, como um todo. É claro que eu não gosto nem de generalizar, porque eu acho que em todas as áreas, em todos os aspectos, nós temos as questões boas e ruins. A gente não está atrasando esse ponto, nem querendo criticar aqueles que já fazem um bom papel. A gente só está querendo agregar valor em cima de uma qualidade na formação. Igual eu ouvi falar também a questão, o educador, ele é um sujeito que ele é um pesquisador, né? E isso é intrínseco, né? A gente vai despertando isso durante o curso e isso vai sendo alimentado ao longo da vida profissional. Então, é mais abrangente, não é direcionando e nem criticando e nem apontando nada. A discussão, eu acho que é mais no nível do conhecimento, da reflexão e da autocrítica mesmo. Igual o professor Rogério colocou, a gente olhar para as questões essenciais, assim, né, só nesse ponto. Mas podemos realmente ter um outro momento, que eu acho que são várias. A gente começa a conversar aqui e vai lembrando de tantas coisas, né, Zizi? Com certeza, Lorena. Eu ia propor também, eu vou só solicitar que quando uma pessoa estiver falando, a gente manter a construção, porque não é daqui a gente está numa construção de diálogo, né? A gente não está discutindo com relação ao que uma pessoa pensa, outra pensa, é bom a gente manter uma construção de relação humana, né? Então a gente tem os acordos aqui, então quando um estiver falando, aguarda para poder fechar, passar para o próximo. Nós acordamos 5 minutos. Aí eu vi que a Maria Antônia está com a mãozinha levantada, o Luciano também, mas ele já pediu para falar, porque a Maria Antônia entrou também. Então, vou repassar para o Luciano, só gostaria de sugerir
Vamos acordar mais 5 minutos e aí a gente encerra por hoje e traz essas questões para a próxima semana também, que aí a gente pode dialogar com o tempo, com construção também, tá? Agradecida a Lorena, agradecida a Maria Antônia, Rogério, Luciano. Eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui nesse grupo. Eu me sinto mais inteligente só de entrar aqui nesse livro. Vim expor minha ignorância, no sentido de, bom, o que eu sei de educação é o que eu tenho praticado, eu tenho lido, eu tenho conversado e ao longo desses anos, mas chegou um momento agora que eu realmente quero estudar mais, né, academicamente. E aí vocês estão falando da má qualidade dos cursos. E aí eu fico, mas assim, eu vim pedir uma tutoria gratuita aqui, na verdade, é isso. Porque eu não sei para onde que eu vou, se eu vou para um curso de pedagogia, encaro aí os 4 anos lá, ou se eu vou para um mestrado, né? Então, se alguém tiver uma luz, e não precisa nem ser hoje, né? Pode ficar uma coisa aí para a gente conversar no próximo sábado, né? Mas se vocês tiverem dicas aí, ou instituições, vocês falam, pô, isso aqui é legal, né? Vai por esse caminho, eu agradeceria. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Agradecida, Luciana. Então, perguntar, a gente marcou 5 minutinhos. Maria Antônia, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Que você estava com a mãozinha levantada? Não, é porque eu havia esquecido, desculpa, obrigada. Agradecida. Bom, então fica essas referências para o nosso próximo encontro também. Que bom que você pôde estar presente, Luciano, também. Estamos aqui, né? Hoje foi acalorado, trouxemos questões políticas, né? Toda vez que entra política a gente esquenta, mas é porque a gente realmente tem essa vontade de mudança, de transformação, né? Então a gente quer fazer essa mudança e isso dá ideias para o que a gente pode fazer em cada localidade, como a gente pode construir junto, pois assim se faz uma rede. Então, agradecer a todos, a todas, até o nosso próximo encontro, um grande abraço a todos, e vamos trazer essas questões, tá, Luciano? Por favor, traga na próxima semana e vamos desenvolver. Um abraço, gente. Fiquem bem.